Existe um paradoxo histórico acontecendo agora. A geração Z, que hoje tem entre 14 e 29 anos, possui o maior potencial de renda da história. Movimenta cerca de 9 trilhões de dólares por ano no mundo e projeções de mercado indicam que esse número pode passar de 70 trilhões até 2040. Mas, ao mesmo tempo, é a geração que menos consegue comprar um carro, financiar uma casa ou confiar que terá uma aposentadoria. Hoje, você vai entender o que aconteceu com o dinheiro e por que a vida adulta ficou inacessível no mundo todo. Se você olhar para os dados macroeconômicos, as coisas parecem funcionar. O Brasil fechou 2025 com um desemprego de 5,1%, o menor patamar da série histórica. E até entre os jovens de 18 a 24 anos, a taxa caiu para o piso da série, 11,4%. Só que repare nesses números. Mesmo no melhor mercado de trabalho já registrado, o desemprego jovem segue mais que o dobro da média nacional. E, principalmente, o emprego que esse jovem consegue não compra a vida adulta. Isso trava o primeiro marco da vida adulta, sair da casa dos pais. Estudos demográficos indicam que uma parcela altíssima dos brasileiros entre 20 e 34 anos segue morando com a família ou em dependência financeira, porque a renda média da geração Z, que trabalha, orbita os R$ 2.400 por mês. Nas grandes capitais, isso mal cobre o aluguel e as contas básicas de uma pessoa solteira. E o carro, o segundo marco clássico da independência, virou luxo. O 0 quilômetro mais barato do Brasil já passa dos R$ 70.000. Mais de 2 anos de renda integral de um jovem médio sem gastar um único centavo com mais nada. O problema não é só arrumar emprego, é o que o salário compra. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o salário real dos jovens brasileiros ficou praticamente estagnado na última década. Enquanto a inflação acumulada no período bateu a casa dos 70%, o jovem ganha a mesma coisa, mas a vida ficou quase o dobro mais cara. O resultado é que os marcos da vida adulta estão desaparecendo. Um levantamento do Censo Americano mostrou que, em 1975, cerca de 45% dos jovens atingiam os 4 marcos clássicos até os 30 anos: sair da casa dos pais, arrumar emprego, casar e ter filhos. Na década de 2020, esse número desabou para cerca de 28%, e a maioria atinge, no máximo, os marcos econômicos. E no centro da frustração está a casa própria. Pesquisa do setor imobiliário apontam que a geração Z é a que mais deseja comprar um imóvel. Quase 50% sonham com a chave na mão, só que cerca de 47% não tem dinheiro nem para a entrada e 65% não tem prazo nenhum para conseguir. É a geração que mais quer e a que menos pode. Para entender como a matemática parou de fechar, precisamos voltar 5 décadas. Tudo começa em um domingo, 15 de agosto de 1971, quando o presidente americano Richard Nixon foi à televisão e anunciou que o dólar deixaria de ser trocável por ouro. Até ali, o mundo operava sob o Acordo de Bretton Woods, de 1944. As moedas dos países eram atreladas ao dólar e o dólar era atrelado ao ouro, na taxa fixa de 35 dólares por onça. Era um freio. Pense num fliperama em que o dono só pode vender fichas se tiver uma barra de chocolate no cofre, garantindo cada uma. O ouro era o chocolate. O dólar era a ficha. Ao quebrar esse padrão, Nixon liberou os Estados Unidos e, na sequência, os governos do mundo todo para criar sem precisar de ouro guardado como garantia. E os efeitos no Brasil foram brutais.
Em 1968 e 1973, vivíamos o milagre econômico, com o produto interno bruto crescendo acima de 11% ao ano, só que bancado por dívida externa barata. Quando o dinheiro sem lastro gerou inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano respondeu com o choque Volcker, elevando os juros de forma brutal. Como a dívida do Brasil era em dólar e os juros dela subiam junto com os juros americanos, ela explodiu. O milagre acabou. O país quebrou e entrou na década perdida. Foi aí que os pais e avós da geração Z enfrentaram o próprio inferno, a hiperinflação. Entre 1980 e 1994, o dinheiro derretia. A inflação anual passou de 100%, cruzou os 200% e encostou em 2.000% em 1989 e chegou a cerca de 2.500% em 1993. As pessoas corriam ao supermercado no dia do pagamento porque na manhã seguinte os preços já tinham subido e muito. Em menos de uma década, o Brasil teve 6 moedas: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, até chegar ao real em julho de 1994. A hiperinflação traumatizou as gerações mais velhas. A geração Z herdou as consequências estruturais do mundo pós-1971, onde o dinheiro perde o valor de forma silenciosa e constante. Existe uma explicação econômica documentada de por que a vida encarece para o trabalhador e enriquece quem já tem bens. O conceito tem quase 300 anos e foi formulado no século XVIII por Richard Cantillon, um banqueiro irlandês que estudou a chegada massiva do ouro das Américas à Europa no século XVI e percebeu que ninguém via. O dinheiro novo não chega para todos ao mesmo tempo. O efeito Cantillon funciona como uma fila de padaria. Quando o Banco Central injeta dinheiro na economia, ele entra pelo sistema financeiro. Grandes fundos, bancos e investidores são os primeiros da fila. Eles compram terras, imóveis e ações antes de os preços subirem. Quando o dinheiro finalmente chega ao trabalhador em forma de reajuste salarial, ele é o último da fila. E o padeiro, vendo muita gente com dinheiro e pouco pão, já aumentou o preço. O salário sobe, mas o pão, os imóveis e as ações subiram primeiro. Economistas de diversas correntes apontam essa dinâmica como um dos motores da desigualdade desde os anos 1970. Quem só tem salário corre atrás do próprio rabo. E no Brasil é ainda mais grave. O relatório global de riqueza do banco suíço UBS, com índice de Gini de riqueza acima de 0,8. Quanto mais perto de 1, mais desigual. A fila do pão aqui é uma das mais cruéis do planeta Terra. Se Cantillon explica a teoria, o mercado imobiliário brasileiro mostra a prática. Entre os anos 80 e o início dos anos 90, a hiperinflação travou o crédito imobiliário de longo prazo. Afinal, ninguém financia uma casa em 30 anos com a moeda perdendo valor em 30 dias. Com o Plano Real, a partir de 94, a moeda ganhou confiança e o crédito ressurgiu, e então veio a janela de ouro. Entre 2004 e 2014, o Brasil viveu o seu maior boom imobiliário. O país vendia soja, minério e petróleo para a China como nunca. Os juros caíram, a classe C entrava no consumo e o governo lançou em 2009 o Minha Casa, Minha Vida. O acesso ao financiamento explodiu. Antes de 2004, o crédito imobiliário era uma fração minúscula do produto interno bruto. Com a economia estável, os bancos passaram a dividir grandes quantias
em prazos de décadas e a parcela da casa coube no orçamento de milhões de brasileiros. Como construir? Leva anos, a demanda disparou na frente da oferta e os preços explodiram. Os dados do índice FIPE-ZAPA e da ABCIP mostram valorização real estratosférica no período, muito acima da inflação. Quem comprou apartamento no começo dos anos 2000, exatamente os pais e avós da geração Z, fez um negócio espetacular. Compraram barato e viram o patrimônio multiplicar. É por isso que você escuta nos almoços de família a frase: compre imóvel, é o melhor investimento que existe. Era verdade para a janela deles. Só que os ciclos mudaram. Entre 2014 e 2020, recessão, crises políticas e pandemias, os imóveis estagnaram ou perderam da inflação. E de 2020 a 2025, os preços apenas empataram com ela. A tese que a geração Z enfrenta é essa: eles não entraram no mercado com os preços baixos de 2004. Entraram herdando o preço de pico inflado em 2014, com um salário que não acompanhou o salto. É chegar na festa depois que ela acabou e ter que pagar a conta dos copos quebrados. A casa dos pais custa hoje um valor que o filho não consegue aprovar no banco. Se você está entendendo como todas essas peças econômicas se encaixam e afetam o seu bolso, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal Top 10. Isso ajuda o YouTube a entregar mais documentários investigativos como este para você. Além da casa, a geração Z vê outro alicerce desmoronar: a aposentadoria. A Previdência brasileira é um regime de repartição. Não existe poupança individual com o seu nome no INSS. É um pacto entre gerações. Os jovens de hoje pagam os aposentados de hoje e a próxima geração deverá pagar por eles. Esse pacto depende de dois pilares: mais jovens do que idosos e jovens ganhando o suficiente para sustentar a arrecadação. Os dois estão ruindo. De acordo com o IBGE, a fecundidade despencou de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2024. E as projeções apontam cerca de 1,44 na década de 2040. O mínimo para manter a população estável é 2,1. Estamos abaixo da linha de reposição há mais de uma década e a janela do chamado bônus demográfico, uma multidão de jovens sustentando relativamente poucos idosos, está se fechando diante dos nossos olhos. Em poucas décadas, a pirâmide etária do Brasil vai se inverter. O choque nas contas públicas é direto. Em 2025, a despesa total da Previdência passou pela primeira vez de R$ 1 trilhão por ano, com um rombo de 317 bilhões só no INSS. O regime dos trabalhadores do setor privado, somando os regimes dos servidores, o buraco consolidado passa dos 400 bilhões. As despesas praticamente dobraram em uma década. Para parte da geração Z, o raciocínio é automático: descontar o salário todo mês para um sistema que, na percepção deles, não pode pagar nada quando chegar a vez deles. Esse desencanto é o combustível do último estágio dessa crise. Niilismo vem do latim nihil, nada, conceito popularizado no século XIX pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Aplicado ao dinheiro, o niilismo financeiro é a conclusão de uma geração inteira de que o caminho convencional, estudar, trabalhar, guardar, já não entrega o que prometia, e isso não é exclusividade brasileira. Na Coreia do Sul, o fenômeno ganhou o nome de Hell Joseon, ou Inferno Joseon, referência à dinastia que governou a península por mais de 5 séculos numa rígida sociedade de castas sem mobilidade social. A juventude usa o termo para dizer que, por mais que estude, nunca sairá do lugar. Não por acaso, a fecundidade do país flutua na casa de 0,7 filho
por mulher, a menor do planeta, pressionada ainda pelo movimento 4B, 4 nãos em coreano: não namorar, não casar, não ter relações e não ter filhos. Na China, os jovens adotaram o Tangping, deitar-se, a recusa silenciosa à hipercompetição. No Japão, o isolamento extremo é o hikikomori, e os jovens sem perspectiva formam a Satori Sedai, a geração resignada. E no Brasil? O nosso sistema ganhou rosto, as bets. Para o jovem que olha um apartamento de R$ 500 mil com um salário de 2 mil, guardar 100 mil por mês na poupança parece piada. A aposta deixa de ser entretenimento e vira tentativa desesperada de mobilidade social. O raio-x do investidor da Ambima mostra o avanço ano a ano. Em 2025, cerca de 17% dos brasileiros relatavam apostar, entre a geração Z, 27%, entre os millennials, 22%. A geração mais nova lidera disparada. O endividamento acompanha. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de negativados na série histórica da Serasa. E na ponta jovem, a plataforma Limpa Nome registrou alta de 49% nas renegociações de dívidas entre 18 e 25 anos, com cerca de 1,5 milhão de acordos fechados em apenas 7 meses. E o dinheiro das apostas compete até com a educação. Levantamento de 2024 da ABMES com a Educa Insights identificou que cerca de 34% dos potenciais alunos adiaram ou desistiram da faculdade porque a matrícula escoou para as plataformas. E a matemática do cassino é implacável. Um estudo de economistas do Itaú, com base na balança de pagamentos do Banco Central, mostrou que os brasileiros enviaram 68,2 bilhões de reais às plataformas em 12 meses e sacaram de volta 44,3 bilhões. De cada R$ 3 apostados, cerca de 2 retornam. A diferença, na casa dos 24 bilhões por ano, vai para a caixa de empresas quase todas sediadas no exterior. Existe ainda uma versão mais sofisticada desta fuga: os mercados preditivos, como Polymarket e Kalshi, onde se compram contratos de sim ou não sobre eventos reais, e os escândalos já começaram. Na semana anterior à captura de Nicolás Maduro por forças americanas, no início de janeiro de 2026, uma conta recém-criada no Polymarket apostou cerca de $33 mil na saída do venezuelano do poder. Com a captura confirmada, o usuário embolsou quase $410 mil, 12 vezes o valor investido. Em abril, o Departamento de Justiça americano indiciou Gannon Van Dyke, sargento das Forças Especiais de 38 anos, que participou do planejamento da própria operação, acusado de usar informação confidencial para lucrar. É apontado como o primeiro caso de uso de informação privilegiada em um mercado preditivo. O risco é tão grande que as proibições se espalharam. A França baniu o Polymarket no fim de 2024, seguida por outros países europeus. No Brasil, a Resolução 5.298 do Conselho Monetário Nacional, publicada em 24 de abril de 2026 e em vigor desde 4 de maio, proibiu no país as apostas em contratos sobre eventos como eleições, esportes e entretenimento, e o Ministério da Fazenda solicitou à Anatel o bloqueio de 27 plataformas, incluindo Polymarket e Kalshi. No fundo, essa busca por atalhos de alto risco esconde um adoecimento. Pesquisas de saúde apontam que cerca de 65% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos relatam sofrer de ansiedade, contra uma média nacional na casa dos 45. E o DataSUS registra crescimento estratosférico nos atendimentos por ansiedade entre adolescentes na última década.
Eles olham para a matemática convencional e veem que a conta simplesmente não fecha. A geração Z não está desistindo por preguiça, ela está reagindo a um sistema global cujos incentivos mudaram. A inacessibilidade da vida adulta não é um delírio, é uma matemática documentada. O futuro ainda depende de escolhas coletivas, econômicas e de políticas públicas. E você, acha que a sua geração vai conseguir se aposentar? Conta aqui nos comentários. E se quiser apoiar o canal, clique no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Valeu!